Olá, bem-vindo a mais um podcast e hoje eu queria falar com vocês sobre um artigo imperdível que está no Senso em Comum, no site, de autoria de Tom Martins, maestro e compositor. Chama-se A Nação dos Zumbis. Ele toma como pano de fundo aquela menina que foi protestar, entre aspas, contra o governo Temer e a favor, portanto, dos golpistas do PT, e acabou perdendo uma visão, a visão de um dos olhos, né? Teria levado uma bala de borracha e ficado cega de um olho. E imagens mostram que ela era, há apenas 2 anos, uma menina bonita. Vaidosa, bonita, tem uma foto dela com um vestidinho, uma roupa bonita. E em 2 anos apenas a gente consegue observar uma transformação impressionante dessa menina bonita numa militante feminista, esquerdista, comunista, que acaba indo para uma guerra a ponto de sair com uma visão prejudicada, né? Para defender o quê? Para defender o pior governo da história do Brasil, para defender os corruptos do PT que se lambuzaram com as empreiteiras, que cortaram do orçamento da educação, que supostamente ela diz defender, né? Mais de 6 bilhões de reais. Quer dizer, é tão esdrúxulo o contraste entre a mensagem e a prática que a gente só pode pensar em uma única coisa: lavagem cerebral. E esse é exatamente o tema do texto, né? Nação de zumbis. Como é que pode pessoas num processo tão rápido, tão acelerado, saírem realmente como autômatos, como robôs, lobotomizados, repetindo slogans marxistas, abraçando causas coletivistas e tudo mais, né? É um fenômeno psicológico, psiquiátrico conhecido. O autor Tom Martins cita estudos antigos, desde a década de 50, 60, sobre principalmente a China maoísta, né? A revolução cultural de Mao Tse-tung foi exatamente isso: como pegar jovens e transformá-los em guerrilheiros, em soldados comunistas, que inclusive traíam a própria família. E isso está acontecendo em larga escala no mundo inteiro, porque não pensem que aqui nos Estados Unidos é muito diferente. Quer dizer, é diferente, mas basta ver aí mais de 80% dos jovens que apoiam o Partido Democrata defendendo Bernie Sanders, um sujeito comunista que defende a Venezuela e passou a lua de mel na União Soviética. Quer dizer, mais de metade dos jovens americanos simpáticos ao socialismo em pesquisas hoje em dia não sabem nem do que estão falando, mas a verdade é que tem um processo de doutrinação ideológica, de lavagem cerebral ocorrendo em tudo que é a universidade hoje em dia. É a revolução cultural marxista, né? Gramsci, mais Gramsci e menos Lenin. Essa foi a estratégia deles. A escola de Frankfurt, Foucault, Marcuse e companhia, dominando o aspecto cultural e educacional, entre aspas, e conseguindo daí destruir indivíduos independentes, autônomos, e substituindo eles por massa de manobra, por papagaios, repetidores de slogans que, ainda por cima, se sentem as almas mais críticas do mundo, né? Mal sabem que apenas repetem chavões. Tom Martins elenca 8 processos aí, né? 8 principais meios de controle mental que seriam, de forma muito sucinta, né? O controle do pensamento, obviamente, você realmente substituir leitura e material de estudo contrário às suas teses por apenas coisas que confirmem aquelas determinadas palavras de ordem já assumidas desde a largada, né? Uma questão de hierarquia, ou seja, a vítima dessa lavagem cerebral está convencida da autoridade absoluta de um líder, né? Isso é muito evidente, muito visível nessas pessoas. Um mundo maniqueísta, dividido entre bons e maus, né? Entre nós e eles o tempo todo, não existe meio termo, não existe espaço para discordância, né? Ou você é um coxinha malvado, uma elite insensível, ou você é um progressista com consciência social que vai fazer o bem pelo mundo, né? E por aí vai. A questão da delação seria o quarto meio usado, né? Quer dizer, você instigar nessa juventude traição à própria família, amigos,
né? Vários comunistas em Cuba e na própria China, já citada de Mao Tse-tung, denunciavam seus pais para a polícia do pensamento, porque eles eram contra-revolucionários, eles eram traidores da causa, né? E nós já vemos placas de jovens aí nesses protestos, nessas manifestações, entre aspas, né, de Black Bloc e tudo mais, dizendo, uma delas diz, meu pai é político de direita e não me representa, fora Temer. Quer dizer, já começa todo esse incentivo a você começar a atrair a própria família. Quinto, a grande verdade, ou seja, você defende um paraíso terreno, né? Realmente o socialismo é uma forma de religião salvacionista que vem substituir as religiões tradicionais. Isso também é evidente e está lá em Ópio dos Intelectuais, de Raymond Aron e tantos outros que perceberam esse caráter fervoroso de seita religiosa do socialismo. Um código secreto, né, que aí entra essa coisa da linguagem, esses termos que você identifica automaticamente um dos membros da seita, né? Empoderamento, problemática, comunidade, social, coletivo, palavras gatilho, né, que despertam esse sentimento de pertencimento ao grupo, à seita, né? Sense of belonging, que o indivíduo acaba buscando de uma certa forma, porque se você não pertencer a esse grupinho, você é um alienado, você é um inimigo, você é um elitista, insensível. Então, as pessoas têm medo do ostracismo, de se sentirem rejeitadas pelo grupo. E aí vem o sétimo, que é justamente a supremacia do grupo. Ou seja, ocorre um processo de despersonificação. O indivíduo desaparece aos poucos perante essa coisa monolítica, essa massa amorfa que é o coletivo, né? Você realmente não consegue mais sentir um indivíduo com seus próprios pensamentos e, inclusive, divergindo de vários pontos daquele grupo. Você tem que aderir em toto às bandeiras daquele grupo, senão você não é um deles, e isso vai fazendo com que você se anule como indivíduo, né? Quem viu o filme A Onda, quem não viu, eu recomendo muito, entende bem esse processo. E o oitavo e último, o comprometimento. Ou seja, o socialismo, como uma seita religiosa, vai te exigir um grau de commitment, um grau de abraçar, de mergulhar naquela causa que vai sufocar todo o restante. Ou seja, esquece sua vida amorosa, coisas que qualquer adolescente jovem deveriam estar se preocupando, são um pouco mais fúteis mesmo, vão se preocupar com a aparência, com a vaidade, com o namoro, e isso tudo tem que ser substituído pelo grau de comprometimento total à causa, né? Você se anula novamente como indivíduo e você precisa ser uma pessoa que quer salvar a humanidade, repetindo aqueles slogans todos, senão você é um traidor. Então, uma vez mais, você faz qualquer jovem que está com os hormônios à flor da pele, pensando em namorar, pensando em coisas tidas como banais ou fúteis, se sentir uma merda, se sentir um bosta, se ele não colocar como prioridade em sua vida a causa, o engajamento ideológico e político, né? Então é isso que acontece. E como é que deixa de ser uma dessas vítimas, então? Como é que você faz para talvez colocar o antivírus dentro da cabeça de um jovem, né? Do seu filho, digamos assim? Bom, só existe um processo conhecido, que é romper essa espiral do silêncio. É muito análogo, como lembra o Tom Martins, a questão das drogas, porque é uma droga. Eu até digo sempre que esse pessoal fica defendendo legalização das drogas e tudo mais, mas faz até sentido, né? Estão lutando em causa própria, não só porque fumam maconha e tudo mais, porque o próprio marxismo já é a droga mais pesada que existe, né? Eu prefiro que um filho experimente maconha do que seja um marxista, porque isso é droga que anula totalmente a capacidade de pensamento crítico do cérebro. Então, realmente usar táticas parecidas com aquelas de tirar um filho das drogas, do mundo das drogas, né? Quebrar, romper com a espiral do silêncio, poder conversar com seu filho, tentar incentivar nele esse pensamento crítico de fato, não essa expressãozinha vazia que eles usam, mas o pensamento
pensamento crítico, ou seja, você confrontar suas crenças, certezas e verdades absolutas com pensamentos contrários, com questionamentos, lembrando sempre da falibilidade do ser humano, sem cair no extremo oposto, que é o relativismo pleno, absoluto, exacerbado. Nada mais existe como verdade, o que cada um pensa é igualmente válido. Não, é você mostrar que existem convicções legítimas, que existem coisas claramente erradas e outras claramente certas, mas que isso envolve muito estudo, isso envolve um pensamento científico, ou seja, você tentar refutar a sua tese, você adotar um método crítico de pensamento, à la socrático, né? À la Sócrates, um método socrático de pensamento, que vai fazer com que você realmente esteja aberto à possibilidade do equívoco, né? Isso que esse pessoal não aceita de forma nenhuma, né? Eles vivem nessas universidades, nesses grupinhos, como vivem os viciados na Cracolândia. É muito parecido, né? E é muito triste ver o efeito disso em pessoas jovens e outrora saudáveis, que tinham tudo para ter um futuro à frente, sonhavam em ser advogados, médicos, economistas, e de repente estão lá passando mais tempo no grupinho, repetindo essas palavras de ordem, fazendo coro em protestos, entre aspas, políticos e sendo massa de manobra de oportunistas, né? Abraçando, enfim, o totalitarismo. É isso que está presente nesses grupos. Então, os pais devem estar atentos, né? Se o filho passa mais tempo lá no DCE, fazendo baderna, imprimindo cartazes políticos do que estudando, fica atento. Teu filho tem uma grande chance de estar se perdendo no mundo, de você estar perdendo ele para essa causa, né? E aí eu preciso concluir só, não está no texto, mas que uma das causas disso provavelmente é o enfraquecimento da religião e da família. Não é à toa que a esquerda revolucionária ataca a família e a religião o tempo inteiro, são seus principais alvos, porque eles sabem que quando você vai perdendo a religiosidade e quando você vai enfraquecendo o núcleo familiar, você fica mais suscetível a ser seduzido por essas novas seitas ideológicas, né? Então você vai realmente substituir família e religião por causas totalitárias de esquerda. É isso que está acontecendo e a gente vê claramente esse processo, e muito rápido às vezes, nas universidades, né? E, repito, não é um fenômeno estritamente brasileiro, mas no Brasil todas as ideias ruins chegam com mais capacidade de fomentação ainda, porque o terreno é fértil, né? Porque há muita ignorância, uma cultura pouco sólida de valores, né? Que defendam justamente o indivíduo, a família e causas mais nobres, não no discurso apenas, mas realmente explicando que você, para ser um ser humano decente, isso não envolve você apenas repetir algumas palavrinhas de ordem, e sim você exercitar o hábito da virtude, como sabia Aristóteles. Demanda tempo, demanda estudo, demanda esforço, tudo que esses grupos ideológicos querem suprimir e querem oferecer ao jovem um caminho mais fácil, exatamente como vendem drogas para pessoas mais fracas, desesperadas, covardes e por aí vai. Então, abra o olho, porque seu filho pode ser um desses que você acha que te pertence, que pertence à família, que está sendo bem encaminhado em relação ao futuro, e num processo de 2 anos pode estar se tornando uma pessoa ressentida, invejosa, repetindo esses slogans ideológicos da esquerda totalitária e se arriscando, inclusive, por essas causas patéticas como Fora Temer, ou seja, Volta PT, né? É muito triste para um pai, é mais triste do que descobrir que seu filho está tendo problemas com droga, é análogo, é uma droga, só que é uma droga mais pesada e que pode destruir para sempre o cérebro. Portanto, todo cuidado é pouco. Cochilou, o cachimbo cai. Esse pessoal quer salvar o mundo antes de arrumar o quarto e lavar a louça. Talvez um antídoto importante seja esse. Coloque seu filho para lavar a louça, arrumar o quarto e imponha mais limites
porque a alternativa é ele ser um mimadinho que não estuda e acha que vai salvar o mundo e se sente a alma mais nobre e abnegada que já circulou pela Terra.